Olá, meu nome é Francine Araújo e Silva, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia pelo Polo PAP Espumoso na Uninter. Meu RU é 17 331 80 e eu estou aqui para apresentar o meu projeto de extensão, que tem como tema o pedagogo como profissional atuante na instituição não formal de ensino, o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS. Esse curso será composto por 8 aulas e esta é a primeira aula. O pedagogo tem novas possibilidades de aplicação profissional. Busca-se explanar sobre o perfil deste e atividade em espaços não formais, como o CRAS, sabendo-se que ele propõe e executa atividades pedagógicas em escolas e em espaços não formais de ensino, em empresas e também hospitais. O educador, para atuar em espaços diversificados, assim como em espaços não escolares, precisa saber aprender a refletir de forma crítica, científica e teórica, a fim de que possa agir de maneira compromissada, competente e responsável, com diferentes classes sociais e contextos. Libânio afirma que o trabalho pedagógico e político dos educadores não está restrito à sala de aula, mas a um contexto complexo e de formação geral, pois a demanda contemporânea, cultural, social, educacional, profissional, entre outras, não delimita espaços a este profissional. Desta maneira, é necessário mencionar a efetiva atuação do profissional pedagogo e a constituição do espaço não formal, como o CRAS. A função do profissional pedagogo na educação se converte em formador de pessoas para a sociedade, em diferentes espaços de educação e diferentes práticas educativas, de forma crítica, criativa e transformadora. Deve o pedagogo dominar as formas de organização dos conteúdos, de modo a torná-los assimiláveis para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, possibilitando o acesso à formação cultural e social em suas especificidades. Para Pimenta, ser pedagogo é um privilégio, é ampliar e cuidar da humanização e da dignidade das pessoas, denotando a elas a expansão social e cultural, para que sintam-se incluídos e assim protagonizando sua história. O espaço para o pedagogo está vinculado ao espaço para a educação dos cidadãos dentro do CRAS.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, número 9394/96, no artigo 1º, a educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino, instituições próprias. Segundo, a educação escolar deverá vincular-se ao mercado de trabalho e à prática social. Neste contexto, pode-se afirmar que todo profissional pedagogo tem, portanto, que acompanhar o movimento da realidade, e para isso precisa ser versátil, proativo, tendo capacidades de planejamento, execução das atividades propostas, dinamismo, além de saber comunicar e transmitir ideias. Podem inventar tecnologias, serviços, programas, máquinas diversas, umas à distância, outras menos, mas nada substitui um bom professor. É necessário que eles sejam pessoas de corpo inteiro, que sejam profissionais de corpo capazes de se mobilizarem, seus colegas e mobilizarem a sociedade, apesar de todas as dificuldades. Segundo Novoa. Assim, a otimização no processo de formação do educador para o mundo globalizado envolve a aquisição da autonomia para a construção do próprio caminho na nova trajetória transformacional, o que demanda postura resiliente, ou seja, caráter proativos, organizados, éticos, positivos, flexíveis, bem como ações educacionais que valorizem a diversidade e ainda em participação ativa nos relacionamentos interpessoais, não só em espaços escolares, como também em espaços não escolares. Novoa salienta a incoerência com relação ao profissional, percebendo-se que a variação pedagógica não é só fomenta a autoaprendizagem de seu discente fora da sala de aula, mas também ele próprio vivencia novas experiências e caminha para novas descobertas de suas habilidades e competências fora da abrangência escolar. Passou a buscar então novas matrizes pedagógicas, expandindo a dimensão pessoal e social do conceito de educador-pedagogo. Os traços de pensamento pertinentes ao profissional pedagogo liberam uma reflexão mais aprofundada sobre a sua atuação, pois hoje se reflete muito mais detalhadamente a dinâmica do conhecimento, a novas funções do educador como mediador deste processo. Sobre isso, Libânio afirma que, por sua vez, pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista o objetivo de formação humana previamente definida em sua contextualização histórica. Como o ensino não pode e não deve ser algo exaltado e unidirecional, deve-se considerar todos os espaços como um local de aprendizado de valores e comportamentos.
de aquisição de conhecimentos e de desenvolver a participatividade que poderá possibilitar ao indivíduo bem orientado interpretar e transformar a sociedade e a natureza em benefício do bem-estar coletivo e pessoal. Sendo assim, Fazenda afirma que o domínio do conteúdo não se restringe mais ao conhecimento consistente de uma área específica, mas se exige que esse conheça se articule com outros saberes e práticas, criando espaços para uma produção que vai além das fronteiras disciplinares. É a busca de um conhecimento técnico-científico inter- e transdisciplinar. Tem 4 palavras que são particularmente pertinentes entre si, e todas demarcam uma abordagem científica e educacional: pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Assim, interdisciplinaridade é parte de um movimento que busca a superação da disciplinaridade. Neste contexto, Libânio afirma que, por sua vez, educação formal e não formal interpenetram-se constantemente, uma vez que as modalidades de educação não formal não podem prescindir da educação formal, escolar ou não, oficiais ou não, e as de educação formal não podem separar-se da não formal, uma vez que os educandos não são apenas alunos, mas participantes das várias esferas da vida social, no trabalho, no sindicato, na política, na cultura. Trata-se, pois, sempre de uma interpenetração entre o escolar e o extraescolar. A educação não formal é considerada uma educação fora dos paradigmas hierárquicos da escola clássica, ou seja, formal. Conceitua-se por trabalhar especificamente com distintos temas abordados, tais como valores individuais, coletivos, relacionamentos em sociedade, família, postura e formação qualificada específica para o mercado de trabalho, entre outros. Desta maneira, a LDB distingue em educação básica e superior. Pode ser desenvolvida em diferentes espaços, sejam elas na escola, ONGs ou fundações. Segundo a LDB, no artigo 2º, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Desta forma, a educação não formal tem um propósito na questão do vínculo de compartilhar, aprender, transmitir ou trocar experiências, pois a mesma, de acordo com Gon, habilita os indivíduos incluídos a se tornarem cidadãos do mundo no mundo. Nesse cenário, o pedagogo, como um dos profissionais que deve compor a equipe que atua no CRAS, tem a possibilidade de desenvolver seu trabalho pautado em princípios ético, político, de defesa dos interesses do usuário e contribuir para o reconhecimento da assistência social, como um direito garantido pelo Estado,
A implantação do CRAS oferece ações que visam a modificar as condições de vida da comunidade, em função do controle de fatores sociais, culturais e ambientais, além de hábitos e estilos de vida, com o propósito de estimular atitudes saudáveis. Trata-se de uma estratégia que possibilita a integração e promove a organização das atividades em um território definido, com o propósito de propiciar o enfrentamento e a resolução dos problemas identificados. Necessitam da efetiva participação do indivíduo e da sociedade, pressupondo a integração de diversas classes profissionais que atuam em equipe, devidamente calcados nos saberes interdisciplinares. Segundo a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, a Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a assistência social brasileira, incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, em dezembro de 1993, como política social pública, a assistência social inicia seu trânsito para um campo novo, o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, transforma radicalmente o modelo de gestão e a forma de financiamento da assistência social. Constitui um novo pacto federativo entre União e Estados, Distrito Federal e municípios, garantindo autonomias legais em regime de mútua cooperação institucional. O CRAS é uma unidade pública estatal. Esse equipamento assume, portanto, dois grandes eixos estruturantes do Sistema Único de Assistência Social: a matricialidade e a territorialização, que serão pontuadas na citação abaixo. A matricialidade de sócio-familiar se refere à centralidade na família como núcleo social fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência social. A territorialização refere à centralidade do território como fator determinante para a compreensão das situações de vulnerabilidade e risco social, bem como para o seu enfrentamento. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A gestão territorial refere-se aos processos de tomada de decisão dos atores sociais, econômicos e institucionais de um determinado âmbito espacial, sobre a apropriação e uso dos territórios, tendo como suporte grupos de convivência e atividades socioeducativas geracionais e intergeracionais, acompanhado de visitas domiciliares, onde uma equipe multidisciplinar fará uma busca ativa. Em seguida, será feito um encaminhamento de famílias ou indivíduo para a rede de serviços socioassistencial e outras políticas públicas, se necessário. O papel do pedagogo dentro do CRAS. O campo educativo é bastante vasto.
uma vez que a educação ocorre em muitos lugares e sob variadas modalidades, na família, no trabalho, na rua, na fábrica, no CRAS, nos meios de comunicação, na política, na escola, de modo que não podemos reduzir a educação ao ensino e nem a pedagogia aos métodos de ensino. No contexto da pedagogia dentro do CRAS, é uma unidade que objetiva, além do atendimento qualitativo, a formação cidadã, um espaço de reflexão contínua em busca de uma sociedade mais solidária e participante, sendo a Política Nacional de Assistência Social. Os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica deverão se articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos, de forma a superar as condições de vulnerabilidade e prevenir as situações que indicam risco potencial. Deverão ainda se articular aos serviços de proteção especial, garantindo a efetivação dos encaminhamentos necessários. O CRAS atende as populações consideradas em alto risco social e múltiplas carências. Além de estimular as habilidades sociais, como ampliando seus repertórios de habilidades sociais, promovendo novas aquisições, melhorando a frequência, funcionalidade e fluência das habilidades sociais disponíveis no CRAS, facilitando a manutenção das aquisições obtidas nos grupos de intervenção e sua generalização para os diferentes ambientes e interlocutores, trabalhando a autoestima, dignidade, valorização humana e reestruturação psicossocial. Tendo como objetivo desses grupos trabalhar a expressão corporal, fala, criatividade, desenvolver relacionamentos, administrar conflitos, atenção, concentração, desenvolver espontaneidade, entre outros. Portanto, no artigo 4º, o ECA determina: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Baseando-se na citação acima, o pedagogo desempenha a função dentro desses grupos de estar sendo um facilitador de conversas, diálogos, na prevenção às drogas, responsabilizar,
sensibilizar, conscientizar e mobilizar os mesmos para a questão das drogas e suas consequências, e também estimular a aprendizagem das crianças e adolescentes no CRAS. Desta forma, os profissionais que compõem uma equipe no CRAS devem ter habilidades para trabalhar na transdisciplinaridade, apoiando pedagogicamente aos trabalhos nos espaços institucionais, adaptando-se aos meios e materiais disponíveis, pessoais e ambientais, para que seu propósito seja atingido, sendo atender satisfatoriamente aos usuários. Os espaços não formais, em geral, ainda têm uma visão fechada em relação ao trabalho do pedagogo, pois ainda o veem como profissional educador de crianças e adolescentes. Embora acreditem na atuação desse profissional na formação e motivação dos mesmos. Assim, é preciso redefinir o papel do pedagogo na sociedade para que esta perceba o potencial do mesmo. Aponta-se o pedagogo como uma necessidade emergente no programa, no CRAS, pois este profissional agrega-se na metodologia de aprendizado desses espaços, uma vez que suas propostas podem adicionar metodologias que facilitem os processos cognitivos, afetivos e criativos, entre outros, desses usuários envolvidos. Acredita-se que as políticas públicas devem contemplar as políticas educacionais, de modo a sintonizar o conhecimento dentro desses espaços. É preciso inserir o pedagogo como articulador dos processos educacionais no âmbito dos CRAS, não só como meio de aumentar a aprendizagem, a afetividade, as relações sociais, mas também como forma de promover motivação, criatividade, produtividade intelectual dos sujeitos, pois essa é uma das premissas básicas para o desenvolvimento humano e social. Nesse contexto, a pedagogia, assim, pode tornar-se uma prática libertária adequada de residir espaços ainda desconhecidos, de se incluir em novos campos de forma crítica, inventiva e proativa.
Observa-se, na atual situação do sistema educacional, as transformações no currículo e no curso de pedagogia, transformando os conceitos dos ambientes formais das escolas para também os espaços não formais, ou os chamados novos espaços em que a educação está atuando. Com isso, levanta-se questionamentos e admiração para os pedagogos inseridos neste contexto de educação, onde os próprios atuam buscando manifestar responsabilidade e respeito diante dessas pessoas tão negligenciadas pela sociedade capitalista. Consequentemente, o pedagogo vem ao longo do tempo se adaptando a essas mudanças de ensinamentos e espaços, onde a flexibilidade e a sensibilidade aos educandos é a palavra-chave para o aprendizado. Ensinamentos esses que acontecem nesses novos espaços educacionais, fora dos muros da escola, como em igrejas, associações, ONGs, organizações não governamentais, entre outros espaços, também como a assistência social com os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. O CRAS, como espaço de troca de experiência, visando a melhoria das situações de vulnerabilidades e as diferenças sociais nos mais diferentes campos. O pedagogo, dentro desses serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, trabalha numa dinâmica pedagógica que vai muito além da visão de educar, trabalhar o empoderamento dos educandos diante das dificuldades, trazendo a visão de garantia de direitos entre tantas outras vulnerabilidades sociais abordadas. Isso usando a educação como instrumento transformador de mundo, e isso é um processo contínuo. O termo pedagogia social tem sua procedência alemã e foi aplicado primeiramente por Magver na Pädagogische Revue e posteriormente pelo pedagogo Diesterweg e mais tarde com o filósofo Paul Natorp, que se tornou o criador desse ensino, onde o mesmo sintetizou e fundamentou a primeira obra sobre pedagogia social, que se intitula por Pedagogia Social, Teoria da Educação e da Vontade sobre a base da comunidade, aonde vem abordando a contraposição do egocentrismo naquele tempo. Kalimann ainda afirma que essa pedagogia surge após a metade do século XIX, depois da Segunda Revolução Industrial Francesa, onde a mesma acarretou uma série de mudanças e demandas no mundo do trabalho, incluindo a mais desumana crise econômica daquele tempo, onde muitos entram em situações de classe social desfavorecidas, gerando assim uma exclusão da classe mais pobre. Com o aparecimento dessas problemáticas sociais assolando o continente europeu, surge a preocupação das duas potencialidades, a alemã e a Espanha, em fazerem uma inclusão social daquela grande massa de pessoas desfavorecidas, trazendo consigo programas sociais e educacionais que visavam contemplar as necessidades humanitárias, sociais e políticas dessa classe, como nos apresenta Machado.
A crise econômica e industrial da Alemanha, acentuada no final do século XIX, leva a pedagogia a atender à necessidade de intervenção socioeducacional. A partir desse período, pressionados pela realidade, educadores avançam na conceituação da pedagogia social, ao mesmo tempo em que ampliam as ações práticas. A pedagogia social surge, então, com a necessidade de mediar metodologias de intervenção para as classes menos desfavorecidas e com uma das naturezas de desenvolvimento da educação não formal. E veio para atender os detrimentos causados pelos conflitos viventes na Europa naquele século. Momentos esses que trouxe disputas econômicas e políticas, surgindo em decorrência uma classe de pessoas marginalizadas, sem ter onde morar e sem refúgios, desemprego, crianças e idosos desamparados, entre outros. O conceito de pedagogia social se expandiu atrelando a educação fora do âmbito da escola e da família, sendo entendida como uma tarefa educativa social e estatal em que suas experiências vão além do contexto familiar e escolar. Faz-se necessário perceber a pedagogia social como um conhecimento pedagógico de inadaptação social que vela uma instrução para a democracia onde envolve um conjugado de sujeitos como a escola, a família, a igreja, o Estado, as associações comunitárias, a mídia, entre outras, como parte da realidade social do sujeito. Segundo Nádia, nas décadas de 80 e 90, começaram o aparecimento das entidades governamentais e não governamentais, propostas a crianças e adolescentes, identificando-se mais os empreendimentos sociais em conjunto com o público e o privado, deixando de culpabilizar somente ao Estado. Com isto, a sociedade civil começa mesmo que aos poucos a participar de debates, assumindo um caráter nos projetos sociais. No Brasil, a pedagogia social iniciou-se a partir da educação não formal, como um adjacente de processos, meios e estabelecimentos específicos organizados em funções de objetivos explícitos de formação ou instrução. Gadotti afirma que a educação não formal é diferente da educação formal, sendo menos burocrática e hierárquica, que necessariamente nos programas sociais que são ofertados não precisava de obtenção de graus ou certificados, e nem ser sequencialmente como um ensino formal. Os espaços para a efetivação dessa educação não formal podem ocorrer em vários espaços e atendendo diversos públicos. Entre eles podemos citar igrejas, sindicatos, ONGs, associações comunitárias, hospitais. Monteveschi então afirma que o objetivo principal dessa educação não é contrariar a educação regular, mas oportunizar aos sujeitos menos favorecidos uma oportunidade de aprendizagem flexível, respeitando o tempo de cada um para que ele possa sair da situação que se encontra e tenha suas necessidades básicas atendidas.
Quando se pensa em pedagogia social no Brasil, é inevitável pensar em Paulo Freire e em suas obras como Pedagogia do Oprimido, que veio propor uma educação popular emancipatória com autonomia do ser, educando, para torná-lo um ser crítico e democrático. Damasceno afirma que nos anos de 1960 é lançado os modelos de pedagogia popular, que teve como idealizador Paulo Freire, e era voltada para a alfabetização e conscientização de adultos. Tratava-se de uma teoria de amparo ao oprimido e também uma pedagogia não autoritária, respeitando e valorizando o que o educando trazia como experiência de vida. Segundo Graciani, essa pedagogia social vai muito além dos muros da escola. Está envolvida a educação popular, que passa pelas empreitadas de alfabetização, movimentos religiosos e populares visando lutar pela educação de crianças e adultos. Segundo Graciani, o educador social de rua precisa de algumas características essenciais, muito mais de personalidade que técnico-profissionais, embora as duas sejam fundamentais. É no corpo a corpo, no olho a olho cotidiano com esses meninos e meninas que se pode revelam o acolhimento, o compromisso, a paciência, a competência, assim como os preconceitos, impaciências, rejeições ou rigidez comportamental ou perspectiva que o inabilitam para participar de uma pedagogia social de rua desse tipo. Assim, ao meditar sobre a pedagogia social, percebe-se que a preocupação que a mesma tem em fazer a inclusão social, dando ênfase aos que estão em situações de vulnerabilidade sociais, como negligências e abandono, em situação de riscos, trabalho infantil, entre tantos outros que o sistema inclui sem receio. Ela tenta contribuir com o protagonismo do desfavorecido e sua superação diante das dificuldades encontradas no cotidiano. Portanto, uma das políticas públicas que se preocupa com essa classe menos favorecida é a assistência social, que traz dentro dela a proteção social básica, PSB, que tem como um dos seus instrumentos o CRAS. Mecanismo esse que tem como objetivo prevenir e proteger o território, que abrange, com a ajuda, a superação de conflitos através dos serviços oferecidos e a distribuição de renda para as pessoas que se encontram com essas vulnerabilidades. O pedagogo dentro do CRAS, uma visão além do educar. Segundo Libânio, o conceito de educação no passar dos tempos sofreu alterações, não se restringindo mais só à educação formal dentro de sala de aula. Hoje essa educação acontece também fora dos muros da escola, em diversos e diferentes ambientes. Pois, segundo ele,
De fato, vem se acentuando o poder pedagógico de vários agentes educativos, formais e não formais. Ocorrem ações pedagógicas não apenas na família, na escola, mas também nos meios de comunicação, nos movimentos sociais e outros grupos humanos organizados, em instituições não escolares. A intervenção pedagógica na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, nos quadrinhos, na produção de material informativo, tais como livros didáticos e paradidáticos, enciclopédias, guias de turismo, mapas, vídeos e também na criação e elaboração de jogos e brinquedos. A função de pedagogo no passar dos tempos também sofreu alterações não só na educação formal, mas também em outras áreas informais, tipo nas empresas, nos hospitais e na assistência social, viabilizando intervenções pedagógicas para a organização desses espaços e pessoal. O mesmo vem atuando em diferentes espaços e em diferentes situações, trazendo uma área de conhecimento e na sua atuação em um pensamento unificador. As diretrizes curriculares nacionais trazem a promoção para o curso de pedagogia em finalidade do curso de pedagogia, que destacam como esse profissional deve ter uma preparação para os desafios futuros, tanto em sala de aula como fora dos muros escolares, nos quais são bem distintos. Porém, tem um objetivo parcial de buscar refletir a problemática do educando. A educação desse pedagogo deve transitar por vários campos de estudos, para que o mesmo possa experimentar suas várias possibilidades de conhecimento, entre elas histórico, antropológico, filosófico, ambiental, ecológico, psicológico, político, sociológico, econômico, cultural, entre outros. O documento ainda profere a respeito do perfil e as aptidões desse profissional. Atuar com ética e compromisso em vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária, trabalhar em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo, identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e propositiva, em face de realidades complexas, com vista a contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras. Segundo Brasil, 2005, página 131. Nessa perspectiva, no que diz esse documento sobre a importância desse profissional e vista as necessidades existentes no contexto do nosso Brasil, onde encontramos tantos abusos de direitos contra crianças, jovens e idosos, é que a assistência social destaca esse profissional dentro de sua categoria mínima do SUAS, Sistema Único da Assistência Social, para um possível empoderamento através de ações interventivas na sua realidade e da comunidade.
É importante ressaltar a lei que garante esse profissional integrar a equipe de referência dentro do SUAS. A mesma diz que a Resolução número 17, de 20 de junho de 2011, fica decretado o pedagogo como trabalhador da categoria profissional que poderá atender às especificidades dos serviços socioassistenciais. Esses atendimentos visam a finalidade de estrutura e organizar melhor os serviços, tratando as necessidades dos direitos dos usuários e a inclusão do mesmo na sociedade. No entanto, mesmo sendo lei que garante esse profissional incluso na assistência social e dentro de outras áreas, ainda hoje existe uma oposição dos mesmos e uma desvalorização desse trabalhador em fazer seus trabalhos como mediador nesses outros espaços educacionais. O pedagogo dentro da assistência social vem com um argumento de atuar em serviços com a equipe operatória na PSB, Proteção Social Básica, ou em especial, serviços esses que podem ser programas, projetos, assessoramento, vigilância e defesa da garantia de direitos socioassistenciais e encargo de gestão. A atuação desse pedagogo deve ser qualificada para promover ao usuário o desenvolvimento de potencialidades, aquisições cognitivas educativas, sociohabilidade e o direito de exercer a cidadania, a efetivação do fortalecimento de vínculos e o seu sentimento de pertença e o reconhecimento da sua identidade.
Então essa foi a primeira aula do projeto de extensão. Até a próxima aula. Tchau!